Olá pessoal, bom dia, bons estudos a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos polígonos, certo? Vamos estudar especificamente dois polígonos muito importantes que estão presentes na natureza, nas construções, né? No nosso meio, que são o triângulo e o quadrilátero, tá certo? Então vamos estudar algumas propriedades importantes dos triângulos e dos quadriláteros. Após esse estudo, vocês irão resolver a atividadezinha do link, só de reconhecimento dessas propriedades. É muito simples, muito fácil, tá bom? A aula de hoje. Então prestem atenção, acompanhem direitinho que vocês vão compreender. Muito bem, pessoal. Inicialmente nós vamos falar dos triângulos, tá certo? Professor Valdir, o que é mesmo um triângulo? Triângulo, como nós vimos na aula anterior, é um polígono, tá certo? Ele é um polígono formado por três lados. A quantidade de lados é exatamente o que dá o nome do polígono. Então, três lados é o triângulo. Então, o polígono ele é formado por três lados e três ângulos. Quer dizer, desculpa, o triângulo é um polígono formado por três lados e três ângulos. Tá? Então, todos vocês conhecem, né, essa figura. Aí nós temos um triângulo, ele é formado por três lados e por três ângulos internos. Então esses ângulos que estão dentro da figura, tá certo? Muito bem. E aí, a gente tem que aprender o que em relação aos triângulos? A gente tem que aprender a classificá-los. Então, nós temos que conhecer a classificação dos triângulos, certo? A classificação dos triângulos, ela acontece de duas maneiras, tá? Ela pode ser analisando os lados, que a gente diz quanto aos lados, ou quanto aos ângulos, tá certo? Então vamos inicialmente analisar a classificação dos triângulos em relação aos seus lados, tudo bem? Então, em relação aos seus lados, o triângulo ele pode ser chamado de equilátero, certo? O triângulo ele é inicialmente chamado de equilátero quando acontece o que, professor Valdir? Quando todos os lados têm a mesma medida, certo? Então a medida desse lado é igual à medida desse lado, que é igual à medida desse lado. Então quando isso acontece, certo? Esse triângulo é chamado de equilátero, ok? Além de ter todos os três lados com a mesma medida, todos esses ângulos também têm a mesma medida. Bom? Então, no triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos têm a mesma medida. Muito fácil, né? Muito tranquilo. O outro caso é quando o triângulo tem dois lados. O triângulo tem dois lados com a mesma medida. Esse lado tem a mesma medida que esse. E um lado com medida diferente. Tá? Então, quando o triângulo tem dois lados com a mesma medida e um lado com medida diferente, esse triângulo é chamado de isósceles. Isósceles. Além de ter dois lados com a mesma medida e um diferente, esses ângulos aqui, ó, de baixo, que a gente chama os ângulos da base,
Professor Valdir, o que é a base do triângulo? Geralmente a base do triângulo isósceles é esse lado diferente. O lado diferente a gente assume como sendo a base, certo? Então esses dois ângulos da base no triângulo isósceles têm a mesma medida. Se aqui for 50 graus, aqui também vai ser 50 graus. Então o triângulo isósceles tem dois lados com a mesma medida e um diferente. E os dois ângulos da base também têm a mesma medida. Então, em relação aos lados, o triângulo pode ser equilátero, quando tem todos os lados com a mesma medida, isósceles, quando tem dois lados com a mesma medida e um diferente, e ainda pode ser outro tipo. Ele pode ser também escaleno. Quando é que ele é escaleno? Quando os lados, todos eles, têm medidas diferentes. Então, a medida desse lado é diferente da medida do segundo lado, que é diferente da medida do terceiro lado. Tá certo? Então, quando o triângulo tem todos os lados, né, com medidas diferentes, ele é chamado de escaleno. Então, essa é a classificação dos triângulos em relação aos lados. Mas os triângulos também se classificam em relação aos ângulos. Então a gente chama aí a classificação quanto aos ângulos. Certo? Vamos ver agora. Então em relação aos ângulos, quanto aos ângulos, como é que se classificam os triângulos? O primeiro tipo de triângulo é chamado de acutângulo. O professor Valdir, que nome curioso, acutângulo. O que significa isso? Então, o triângulo ele é chamado de acutângulo quando os três ângulos do triângulo, os três ângulos internos do triângulo, são agudos. Não estou entendendo nada. O que significa ângulo agudo, professor? Então, o triângulo é acutângulo quando esses três ângulos aqui, ó, são agudos. O que é um ângulo agudo? É aquele que a medida é menor do que 90 graus. Então, todo ângulo cuja medida é menor que 90 graus, por exemplo, aqui vai ser 80, aqui vai ser 60, aqui vai ser 40, né? Um exemplo, estou supondo. Então, se essas medidas dos três ângulos forem menor que 90 graus, certo? Todos os três, então todos esses três ângulos são agudos. Se os três ângulos são agudos, ele é chamado de acutângulo. Então é só lembrar disso. Acutângulo, todos os três ângulos, a medida deles tem que ser menor do que 90 graus. O próximo tipo de triângulo é muito famoso, vocês vão estudar muito, vão encontrar muito na vida de vocês, no roteiro, na vida escolar de vocês. É chamado de retângulo. Professor Valdir, o que é o triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele que tem a presença do ângulo reto. Tem um ângulo reto aqui, um dos ângulos é reto. É esse ângulo aqui, ó, formado pela horizontal e a vertical. Tá, esse ângulo reto. Professor Valdir, mas o que é esse ângulo reto? O ângulo reto é exatamente igual ao ângulo de 90 graus. Então, quando a gente fala em ângulo reto, a gente está falando do ângulo cuja medida é igual a 90 graus, formado pela interseção, ó, pelo cruzamento da horizontal com a vertical. Quando você cruza os braços na horizontal e vertical, você forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, se o triângulo tem um ângulo reto, ele é chamado de retângulo. Então, o triângulo pode ser chamado de acutângulo quando os três ângulos têm medida menor que 90 graus, três ângulos agudos. Pode ser chamado de retângulo quando tem a presença de um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E ele pode ser chamado de obtusângulo. Nome estranho, né, professor? Obtusângulo.
obtusângulo. Quando é que acontece isso, professor? Quando é que ele é obtusângulo? Quando ele tem a presença de um ângulo obtuso. Quem é esse ângulo obtuso, professor? Esse ângulo obtuso é esse ângulo cuja medida, ângulo obtuso, a medida é maior do que 90 graus. Certo? Por exemplo, esse ângulo aqui sendo 120. Tá? Então, quando o triângulo tem a presença de um ângulo obtuso, um ângulo cuja medida é maior que 90 graus, ó, o nome obtuso já dá o nome do triângulo, né? Ele vai ser obtusângulo. Quando tem a presença do ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, ó, dá o nome também do triângulo, é retângulo. Quando tem três ângulos agudos, é acutângulo. Beleza? Então, esse é o estudo dos triângulos. Agora a gente vai ver o estudo dos quadriláteros. Muito bem, pessoal. Nós vimos, então, o que é triângulo, né, e as suas classificações em relação aos lados e em relação aos ângulos. Vamos ver agora, né, o que são os quadriláteros, certo? E quais são as suas principais propriedades. Quadriláteros. Nós já vimos que quadriláteros são esses polígonos, né, formados por 4 lados, 1, 2, 3, 4, e também 4 ângulos, né? O quadrilátero ele é formado por 4 lados e 4 ângulos, certo? Muito bem. E aí, assim como os triângulos, existem alguns quadriláteros especiais, certo? Primeiramente, a gente tem que entender que existem dois tipos de quadriláteros. Os dois tipos de quadriláteros, que são os paralelogramos e os trapézios, tá certo? Então, dentro do universo dos quadriláteros, existem dois tipos, os principais, tá? Que são os paralelogramos e que são os trapézios. Eles são muito importantes. Professor Valdir, quem são os paralelogramos? Quem são os quadriláteros que nós chamamos de paralelogramos? Paralelogramos. Os paralelogramos são os quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos. Dois pares de lados paralelos. Como assim, professor Valdir? Se você olhar esse lado e esse, eles são paralelos e tem mesma medida, tá? Os paralelogramos, certo, gente? Tem que ter lados paralelos com mesma medida. Então, esses dois lados, são dois, a gente diz que é um par de lados. Ó. Então, aqui eu tenho um par de lado paralelo com mesma medida. E tenho esse outro par de lados também paralelos com mesma medida. Se isso acontece, a figura é chamada de paralelogramo, tá? Então, para ser um paralelogramo, tem que ter dois pares de lados paralelos com mesma medida. Traduzindo, né? 2 a 2 eles têm que ser paralelos e iguais. Então, esse é paralelo a esse, com a medida igual. E esse é paralelo a esse com a medida igual. Se isso acontece, ele é um paralelogramo. Umas características importantes do paralelogramo é que os ângulos opostos, o pessoal vai ver que são ângulos opostos, são os que estão de frente um para o outro. Ó. Os ângulos opostos no paralelogramo têm a mesma medida. Isso quer dizer que se aqui for 60 graus, aqui também vai ser 60 graus. Certo? Os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui, se for 120 graus, esse outro aqui que está oposto a ele, ó, também tem que ser 120 graus. Tudo bem? Então, paralelogramo. Os lados são paralelos com mesma medida, né? Os dois pares. Esse é o primeiro par de lados, esse é o segundo par de lados. Tem que ser paralelos com mesma medida.
Os ângulos opostos também têm a mesma medida. Outra característica do paralelogramo é que as diagonais se intersectam, ou seja, se cortam no ponto médio. Como assim, professor? O que são diagonais? Chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de B, esse ponto de C e esse ponto de D. Quando você liga dois pontos opostos, ó, vou ligar o B e o D, ó. Certo? Então, quando você liga dois pontos opostos da figura, você está traçando uma diagonal. Tudo bem? Vou ligar o ponto A ao ponto C, ó. Certo? Então, AC e BD são as diagonais do paralelogramo. Agora, observe que elas se encontram em um ponto, né? Ó, elas se cruzam em um ponto, que a gente chama ponto de interseção. É o ponto onde eles se encontram. Esse ponto de interseção divide a diagonal ao meio, né? Veja aqui, BD, esse segmento verde, foi dividido em dois, ó, no DM e no NB, certo? Então, quando traça as diagonais do paralelogramo, divide as diagonais ao meio, ou seja, em tamanhos iguais. Por isso que esse ponto é chamado de ponto médio, porque divide a diagonal ao meio. Certo? Então, quando você tem um paralelogramo, ao traçar as duas diagonais, elas vão se encontrar no ponto médio, dividindo a diagonal em duas partes iguais. Ok? Muito bem. Mas existem paralelogramos especiais. Professor, paralelogramos especiais a gente diz que são os casos particulares, que são muito famosos, que vocês conhecem, que eu tenho certeza. Particulares. Primeiro famoso paralelogramo é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um paralelogramo muito famoso e que está muito presente no nosso dia a dia. Ah, professor, mas essa figura aí é um quadrado. Um quadrado é um paralelogramo? É um tipo de paralelogramo. Certo? Conseguindo desenhar direito esse quadrado. Tá? Então, quadrado é um exemplo, tá? É um tipo de paralelogramo. Por quê, professor? Vamos lá. O quadrado, ele tem lados paralelos? Tem. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Esses lados têm a mesma medida? Também tem. Então, se isso acontece, ele era um paralelogramo. Tá? Mas, além de ter lados paralelos com a mesma medida, tá? A característica do quadrado é que todos os lados terão a mesma medida. Né? 2 a 2 eles são paralelos e iguais. Tá? Mas, além disso, também a medida dos 4 lados também será igual. Certo? Então, o quadrado, ele é um paralelogramo que tem lados paralelos com a mesma medida e todos esses lados têm medidas iguais. A gente chama de L, tá? Outra característica do quadrado é que todos os ângulos são retos, tá? Todos os ângulos são retos, ou seja, todos os ângulos têm medida igual a 90 graus. Outro paralelogramo importante é o retângulo. Como é o retângulo, professor? O retângulo tem dois lados paralelos, dois par de lados paralelos, né? E com a mesma medida. Então, esse par de lado aqui é paralelo igual, esse par de lado aqui é paralelo igual. Tá? E uma coisa essencial para que ele seja retângulo, além de ser paralelos com a mesma medida, é que ele tem um ângulo de 90 graus, certo? Todos os ângulos são retos, todos os ângulos são de 90 graus. E o último é o losango. Para ficar claro, então retângulo tem lados paralelos com a mesma medida, né? Igual ao paralelogramo, por isso que ele é um tipo de paralelogramo.
Só que tem uma característica específica. Todos os 4 ângulos são retos. Todos os 4 ângulos são de 90 graus. Certo? Agora o losango. O losango é esse cara aqui, ó. Certo? Qual a característica do losango? Tem lados paralelos com a mesma medida. Todos os lados são iguais, igual ao quadrado, né? Ah, professor, então o que diferencia o quadrado do losango? Se tem lados paralelos e iguais e todos os lados são iguais. O que diferencia são as diagonais, que a diagonal do quadrado, elas têm a mesma medida. Ó. Esse lado, essa diagonal tem a mesma medida que essa. Na diagonal do losango, você vai ter uma diagonal maior e uma diagonal menor. Né? Por isso que dá aquele aspecto de balão. E você vai ter uma diagonal maior e uma diagonal menor. Então ele fica mais comprido. Então quando isso acontece, ele não é um quadrado, ele é um losango. Certo? Muito bem. Então nós estudamos os paralelogramos, que são esses quadriláteros que têm pares de lados paralelos com a mesma medida. Os ângulos opostos são congruentes, que quer dizer que tem mesma medida. Certo? Ao traçar as diagonais dos paralelogramos, essas diagonais se encontram no ponto médio, ou seja, um ponto que divide as diagonais em duas partes iguais. Certo? Os tipos de paralelogramos são quadrado, aquele que tem lados paralelos, em que todos os lados têm a mesma medida. O retângulo tem pares de lados paralelos com a mesma medida e ângulos de 90 graus. O losango, todos os lados estão iguais, mas as diagonais são diferentes. Tem a diagonal maior e uma diagonal menor. Finalmente, vamos falar dos trapézios, tá certo? Pronto, pessoal. Então, para finalizar, vamos falar dos trapézios. Quem são os trapézios? Os trapézios são quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. O paralelogramo eram 2 pares de lados paralelos, né? Então, o trapézio é apenas um par de lado paralelo, ou seja, ó, vai ter apenas esse lado paralelo a esse. Ó. Os dois lados formam um par, né? Então, esse lado é paralelo a esse. Certo? Esses dois não são paralelos. Lá no paralelogramo, era paralelo 2 a 2. Ó. Esse paralelo a esse paralelo a esse. No paralelogramo. No trapézio, não. Ó. Só tem 2 lados paralelos, que é esse cara aqui. E esses 2 lados paralelos, eles são chamados de base menor e base maior, certo? Então, o mesmo acontece aqui, ó. Esse lado é paralelo a esse, né? Ó, paralelo vai ser assim, as coisas assim, ó. E não se encontram, certo? São 2 retas que não se encontram, são paralelas. Então, esse lado é paralelo a esse. Agora, esse lado não é paralelo a esse, certo? Esse lado é paralelo a esse. Agora, esse lado não é paralelo a esse. Certo? Então, quando a figura, o quadrilátero, tem apenas 2 lados paralelos, então eles são trapézios. Tá certo? Vou desenhar melhor assim aqui. Muito bem. Aí, os trapézios eles se classificam de 3 maneiras. Eles podem ser chamados de isósceles, de retângulo e de escaleno, tá certo? Quando é que ele é isósceles, professor Valdir? Quando ele vai ter aqui, ó, 2 lados paralelos e esses lados que não são paralelos, ó, esses 2 que não são paralelos, eles vão ter a mesma medida. Se isso acontece, ele é chamado de isósceles. Então, ó, quando é que o trapézio é isósceles? Quando os 2 lados não paralelos têm a mesma medida. Quando esse lado é igual a esse. Certo? Quando é que ele é retângulo? É muito fácil identificar. É quando ele tem aqui, ó, 2 ângulos retos. Ó. Um dos lados é perpendicular às 2 bases. Ali, meu amor, olha lá, na pia. Ó. Aqui são as 2 bases. Quando você tem um lado perpendicular às 2 bases, ou seja, o lado formando 2 ângulos de 90 graus, ele é chamado de retângulo. Certo? Muito fácil de identificar. O retângulo vai ter esses 2 ângulos de 90 graus.
E uma escala M?